movimentos repetitivos. O digitador é um deles. Então, no caso, ela é uma doença profissional. A doença profissional é a doença que é particular, peculiar a uma determinada atividade. Agora, de contrapartida. Bota o slide. De contrapartida, eu tenho doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Condições especiais em que o trabalho é realizado e se relaciona diretamente com o trabalho. Que condições são essas? Eu posso grosseiramente trazer essas condições para ambiente. O trabalho ele é desenvolvido no ambiente. Então vamos lá. Só para que você tenha, possa fixar essa ideia de doença profissional e do trabalho. Eu tenho aqui nesse ambiente de trabalho, vamos supor que seja um galpão. Aí eu tenho Tatiana aqui que é tecelã, tá no TA, Billy é lá outro TA, eu sou um mecânico, estou aqui, certo? Aí o que acontece? Billy aparece com perda auditiva, eu apareço com perda auditiva. Billy que é tecelão, eu que sou mecânico. Agora Tatiana aparece com lerdorte. Aí o que acontece? A lerdorte, como eu falei, ela é particular de pessoas que tenham atividades repetitivas. O tecelão tem atividade repetitiva, mas não vamos colocar lerdorte, não. Vamos colocar pneumoconiose, tá? Uma doença, uma bicinose, que é uma doença por inalação da poeira de algodão. Então ela está em contato direto com a poeira de algodão e ela aparece com bicinose. Aí o que é que eu quero chegar à conclusão? A perda auditiva, ela ocasionou, um mecânico ocasionou, ela teve, né? Ela bateu no mecânico e bateu em um tecelão, certo? Ou seja, no mesmo ambiente de trabalho, o ruído está para todos. Se o ruído está para todos, o ruído pode causar problemas em Tatiana, em mim, em Bill. Então, nesse caso, ele passa a ser uma doença do trabalho. Doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada em condições especiais no ambiente. O ruído está para mim, como está para você, como está para ele. Então, a doença do trabalho. Já uma lerdorte, como eu dei o exemplo em digitadores, ela passa a ser profissional. O cara que está lá digitando, mesmo no ambiente ruidoso, que está lá digitando, ele teve o lerdorte. O outro vai ter PAI, mas não vai ter o lerdorte, porque não está digitando. Ele pode ter lerdorte e pode ter PAI, porque ele também está sob os efeitos do ruído. Então, doença profissional é particular de uma determinada profissão, de uma determinada função. E doença do trabalho, ela é geralmente ligada ao ambiente. Um exemplo aqui de doença profissional tem o saturnismo, né, que é uma doença oriunda, ela se origina da exposição ao chumbo metálico, e geralmente o saturnismo, quem trabalha com placas de chumbo, profissionais que trabalham em fábricas que fabricam baterias, estão sujeitos à exposição ao chumbo. Então, nesse caso, o saturnismo passa a ser uma doença profissional nos profissionais que trabalham com chumbo, tá? Então, de posse aí dessas duas ideias, você já começou a iniciar a sua ideia geral sobre saúde ocupacional. Saúde ocupacional, eu vou trabalhar sempre os indicadores de saúde do que diz respeito ao trabalhador, certo? Então, nós vamos ver vários parâmetros. Outra definição básica que se vê muito em saúde ocupacional. Anamnese ocupacional. Vamos lá, Billy. Anamnese ocupacional, anam vem de trazer nes, de volta ao que foi. Anamnese é justamente um exame analítico realizado pelo médico ou enfermeiro do trabalho, que consiste de entrevista com o trabalhador, tentando buscar no seu histórico ocupacional o nexo causal da doença, que é justamente a conversa que ele vai ter, vai tentar trazer a origem dessa doença. Eu vou perguntar quais produtos ele era exposto, eu vou perguntar
quais empresas ele trabalhou, quais as atividades e começar a juntar com a doença que ele está apresentando. Já o nexo causal é o elo, né? Quem já viu uma corrente tem a ligação por elos. E o nexo causal é o elo que irá ligar a doença atual, a doença que o trabalhador está apresentando, com as atividades e ou profissão exercida por esse trabalhador. Então, essa é a definição nua e crua de nexo causal, bem como anamnese. Tá? Então, você tem aí bem estabelecidas essas duas definições. Para concluir, né, a questão das definições básicas, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho, para que elas sejam oficialmente reconhecidas, devem constar das relações do anexo 2 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. Tá? Anexo 2 é uma listagem que tem todas as doenças relacionadas ao trabalho, não só doenças do trabalho, também doenças profissionais. Tá? Esse anexo 2 é do INSS, da Previdência Social. E agora, nós vamos ver a questão da legislação aplicada à saúde ocupacional. O que é que me dá como base da saúde ocupacional? Você vê aqui, ó, você pode observar aqui o trabalhador, tá? O trabalhador sentadinho na carteira de trabalho, que é justamente significando a questão das normas, das leis, certo? E do emprego formalizado. Ou seja, alguns parâmetros, tá, cruciais, principais, eles embasam, dão base para a saúde ocupacional. Então, por isso que cada módulo nós iniciamos com legislação. Legislação aplicada à saúde ocupacional. Legislação aplicada à prevenção de acidentes. Legislação aplicada a procedimentos de emergência. E assim sucessivamente. Nesse caso aí, vai iniciar tudo, como eu sempre falo, na Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988, tá? Que foi formalizada em 1988, e nós vamos ver alguns artigos. Então você tem aí no capítulo 2 dos direitos sociais, diz o seguinte, vamos lá, Billy, coloca aí o slide. O artigo 7 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí tem no parágrafo 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Veja só que base grande, né? Que base grande está sendo dada aí para a questão da saúde ocupacional. São direitos desses trabalhadores, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, só aí já poderíamos ficar tranquilos, mas em cima dessas normas, em cima desse parágrafo aí 22, as normas são construídas, tá? As normas são editadas e reeditadas. Então, vamos vê-las aí. Ainda no parágrafo 23 do capítulo diz, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, quando se caracteriza, ou seja, penosidade, um exemplo de serviço penoso é o serviço de estivador de porto, certo? Insalubridade, serviços insalubres são trabalhos que colocam em risco diretamente a saúde do trabalhador, insalubre. Por exemplo, um trabalhador que está exposto a altos níveis de poeira, eu digo que aquele trabalho é insalubre. Um trabalhador, um enfermeiro que está em contato com um paciente com doenças infecto-contagiosas, também é um trabalho insalubre. Um gari, um lixeiro, como o pessoal fala, né, que está colhendo o lixo lá, está colocando a mão, está exposto a vários vapores orgânicos, é também um trabalho insalubre. Então, nesse caso, também atividades perigosas, que são atividades que colocam em risco diretamente a vida do trabalhador, não só a saúde, a vida. Um transporte de caminhão de combustíveis,
Tá? Trabalho em plataformas de petróleo, em tancagem de combustíveis. Todos esses trabalhos são trabalhos tidos como periculosos. Trabalhos periculosos. Então, nesse caso aí, eu vou receber o adicional de periculosidade. No caso da insalubridade, eu vou receber o adicional de insalubridade, ele vai variar de 10, 20 e 30 e 40%, dependendo